Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Alexandre Garzelli. Ele que é um grande estudioso e professor de todas as grandes escolas iniciáticas, está com a gente na Pax há mais de 30 anos, autor da Madras Editora, e hoje ele vai falar sobre os mistérios da sexta-feira 13, afinal, hoje é 13 de outubro, sexta-feira, olha só que tema muito legal para o dia de hoje. E eu quero convidá-los amanhã, dia 14 de outubro, às 16h30, 4h30 da tarde, durante esse mega eclipse total do Sol. Eu e o Bueno estaremos aqui ao vivo, junto com o bem-amado Mestre Saint Germain, fazendo orações para transmutar o que é necessário, atraindo as energias desse nosso novo ciclo, a partir dos nossos preceitos. Vamos dar boas-vindas ao querido Alexandre Garzelli. Eu estou a postos aqui já, ó, para aprender tudo sobre a sexta-feira 13. Vamos lá, vamos lá. E aí, Ale, tudo bom? E aí, Bem-vindo. Carmen, tudo bem? Tá tranquilo a Tá altura? ótimo. Oh, então tá bom. Uma boa tarde para você, para Amém. todos os amigos e amigas da Pax Universal. Nessa sexta-feira fria, onde eu olho pela janela e eu vejo as árvores inclinando aqui com muito vento. Não sei como é que tá em Tá Santana. igual, tá tudo nublado, 15 graus, chovendo, aquela garoazinha assim, sabe? Tipo, tô com roupa de inverno, né? Só não tô com roupa térmica Eu ainda. imagino, ainda. É Não, porque à verdade. noite, se continuar esfriando, imagina. Eu Com coloco mais certeza. roupa. Mas que bom, né, que às 17 horas, né, hoje, especialmente sexta-feira, às 17 horas, a gente tem esse encontro nesse espaço bem acalentador, bem quentinho, para todo mundo se sentir acolhido, né? Isso é muito É importante. verdade. Eu queria primeiro que você falasse no teu curso de tarô aos domingos, que está um sucesso, né? Dá Isso. para entrar ainda, quem quiser? É um Ainda curso de formação, família Pax, para você que quer aprender a ler tarô. São 7 meses, todos os domingos, das 16 às 18 horas, no Zoom da Pax. O nosso querido Alexandre Garzelli está ministrando esse curso para que você possa aprender. Tem todo um ritual para cada carta, a ser uma pessoa, um profissional que vai estar lendo o tarô, né, Ale? é Explica aí para a gente. verdade. Ainda é possível, né, ingressar, porque as primeiras aulas ficaram gravadas e aqueles que ingressarem agora poderão acessar. Agora, é um grupo de estudos de tarô, é uma formação de tarólogo diferenciada, justamente por possuirmos os rituais de cada arcano maior. Então, ao final da aula, cada aluno aprende certos segredos ligados à árvore da vida da Cabala Hermética, que também estamos estudando ela junto com o tarô. Os Uhum. alunos já têm um altar montado em casa. Então, toda semana, o aluno vai trabalhar com um arcano, não apenas no sentido de compreender o significado que ele vai usar nas futuras consultas dele, como também de poder se harmonizar por meio de rituais com a tônica vibracional daquele arcano. Isto, Carmen, dificilmente a gente encontra em alguma formação, porque é um elemento muito pertencente à escola clássica, ortodoxa, antiga, e que pouca gente fala. Eu costumo dizer, gente, a oportunidade está passando na tua frente. Se você quer uma formação de tarólogo sólida, séria, com ética, profundidade, ainda é possível ingressar, mas não perde muito tempo, não. É sempre a dica que a gente dá aqui, né, Carmen? Com certeza. Pois é, olha aí, família Pax. O valor, para quem está perguntando, várias pessoas perguntaram, é R$ 280 por mês. São 7 meses, é bem simbólico por tudo que você vai aprender, por todo o conhecimento do Alexandre Garzelli, mais de 30 anos no caminho da espiritualidade. E você ganha certificado, ganha apostila, ganha as aulas que você perdeu. E realmente vale a pena. São 7 meses super intensivos com alguém que ama o que faz, que mergulha de cabeça e vai estar compartilhando todas as melhores experiências dele em relação a cada carta do tarô, para que você, quando estiver atendendo,
possa também receber essa energia e impactar o seu consulente com toda essa sabedoria, né? Porque tem várias pessoas, né, Ale, que fazem curso de um dia e fala, pronto, agora eu já sei ler tarô. É, Ou é, então que abre lá em algum é, lugar aí na internet, sim, aprende o que é, quer dizer o quê, pronto, agora já estou apto. é. Enfim, Na cada um verdade, sabe de si, né? Mas para se é, aprofundar mesmo, é, Alexandre Garzelli. é o que a gente fala, né, Carmen? Nessa linha oracular, existem duas escolas no mundo. Uhum. Existe a neo-escola, a nova escola, que é justamente o que você falou. Às vezes é curso de um dia, a gente precisa lembrar que o tarô ele é composto por 78 arcanos. Sim, E nesses 7 meses, nós estamos estudando os arcanos maiores. Depois, nós iremos para os arcanos menores. Mas a gente pensa, se nós levamos 7 meses para estudar os arcanos maiores, é possível estudar todos esses arcanos em um dia só? Ou então é possível você pegar um resumo na internet e realmente acreditar que sabe algo? Então, isso eu te falo, Carmen, não é algo nem ético, né? Porque é aquele sim, tipo de curso que a pessoa entra sem saber coisa alguma e sai sem ter aprendido nada. E o que é pois é, pior, acreditando que aprendeu alguma coisa. pois é, essa É, que é a história. qual é a qualidade de É, consulta que essa pessoa vai oferecer para o cliente é, dela? é E verdade. quando a gente senta desse lado da mesa, eu costumo falar, né, para os tarólogos que eu formo, tem mais ou menos há 35 anos já, quando nós estamos do lado de cada mesa, nós temos responsabilidade pela informação que vamos passar. Sim, Então, nós não podemos passar algo raso, algo efêmero, e também não podemos deixar o cliente ansioso. Agora, só faz isso quem tem estudo, quem tem conhecimento, quem tem profundidade. Eu costumo falar que o tarô, ele não é um hobby. A sim, profissão de terapeuta oracular, seja um tarólogo, um astrólogo, um numerólogo, um runólogo, uma pessoa que joga búzios, uma pessoa que interpreta o I Ching, isso é um sacerdócio, isso é uma verdade, vocação, isso não é verdade. algo que você simplesmente, peraí que eu vou pegar aqui deixa eu ver o que está acontecendo. Não é dessa maneira que as coisas funcionam, ou Claro, pelo menos deveriam funcionar, claro. né? É bem por Eu aí. concordo plenamente. Pois é. Então, olha aí, família Pax, fica aí o convite para você que quer aprender ler tarô e depois trabalhar com isso como oraculista, como um profissional da área, sério, como é o querido Alexandre Garzelli. É um curso de 7 meses, tá? E aí, olha, a Karen está falando aí, as aulas gravadas têm 2 horas cada e estarão disponíveis para os novos alunos. É bem completo o curso. Em cada carta, o Alexandre Garzelli tem um ritual associado, uma explicação ligada a várias escolas iniciáticas. Não é simplesmente essa carta significa isso, ponto, acabou, entendeu? Por isso que são 7 meses. Então, a mensalidade é 280, com certificado, apostila, e quem perdeu as primeiras aulas vai receber a gravação para que vocês possam acompanhar. Sentindo o chamado, conversa com a Superliza, R$ 280 por mês, vale a pena realmente, porque aí você, durante 7 meses, investe em você e tem mais uma profissão, né, Ale? É verdade, né? E uma profissão que traz satisfação pessoal, porque não tem nada melhor do que você auxiliar o teu próximo Sim, no processo de autoconhecimento e evolução de consciência. Eu conheço poucas coisas que são tão prazerosas quanto isso. Então, é uma oportunidade mesmo e não deixem a oportunidade passar, né? Existem 3 coisas que não voltam atrás: a flecha quando é lançada, a palavra quando é proferida e a oportunidade quando é sim. perdida. Então, mãos à obra ou mãos ao tarô. É bem por aí. Vamos lá, vamos lá. Olha lá, família Pax, todo mundo convidado e convocado para estar ponderando se de repente não é a tua oportunidade de uma nova profissão junto com aquilo que você já faz, né? Aprenda a ler tarô para você e para os outros, né? É, Realmente um curso super completo, cada carta é um ritual.
explicações maravilhosas com o nosso querido Alexandre Garzelli. Adorei Muito que deu bom. certo da gente estar conversando hoje aqui, sexta-feira 13, oh Sexta-feira God! 13. E aí, tudo Então, a ver com você, né? Você que é todo o senhor tudo a dos ver. grandes mistérios, É né? verdade. Olha, a Cristiane está escrevendo, a Cristina, Ah, desculpa, curso Miriam. maravilhoso, Vivências Profundas. É, Gratidão aí por é compartilhar. uma querida. Ela já fez várias formações com a gente. E é Legal. o tipo de aluna que a gente tem prazer, porque é aquela aluna que vem com a dedicação plena para as aulas e que Que bom. professor não gosta de ter um aluno assim, né? Então, um Pois é beijão. uma delícia ver gente interessado e que evolui, né? E É, que não fica lá só fingindo que está aprendendo, né? é Mas eu acho que verdade. hoje em dia nem mais existe isso, será? Que as Ah, pessoas vão nos cursos com desinteresse? Não, né? ah, depende, Carmen. Aquelas pessoas que buscam curso de um dia ou de algumas horas, né? Aí já viu, né? É meio complicado, mas enfim. É verdade. Olha lá, o Flávio também, muito bom, grande mestre Muito Garzelli. Muito Muito bom, bom, muito vamos bom. lá. Obrigado pela atenção aí das pessoas, pelo carinho. Imagina, A gente, eles é o que eu eles estão falo. falando a verdade, eu tenho Tô... certeza, né? Eu conheço você Brigadão. como profissional há 35, 36 anos. E Obrigado. aí, vamos falar da Vamos sexta-feira falar da 13? Quis sexta-feira Deus, 13. né? Essas É, coincidências que são orquestradas pelo é cosmos. verdade. Eu pedi para o É, Alexandre ceder a segunda-feira para o nosso querido Tato Fischer, que está com a gente desde 88, na primeira conferência na USP. Ele que é mágico, ele rege orquestras, ele é compositor, ele é artista, ele é ator, e ele vai estar estreando uma peça no dia 18. Ele pediu para eu entrevistá-lo na segunda-feira. Então eu liguei para o Alexandre e falei, dá para você vir na sexta-feira? Porque a priori eu ia entrevistar o Tato hoje. Ele falou, lógico, é sexta-feira 13. é Falei, verdade. então fechado. É interessante, Porque quem está chegando Carmen. agora, o É, dia oficial do Alexandre Garzelli é segunda-feira, 5 da tarde, a cada 15 dias, tá? Então na outra segunda vocês voltam aí. Vamos falar sim. da sexta-feira Vamos 13. falar da sexta-feira 13, né? Porque a sexta-feira 13 desse ano não é apenas uma sexta-feira 13. É uma sexta-feira 13 que está ocorrendo no mês de outubro, que também é um mês associado aqui para nós, uicanos do Hemisfério Sul, a 31 de outubro, o Festival de Beltane, para os uicanos do Hemisfério Norte, o Festival do Samhain, que é a origem da festa de Halloween. Sim. Então, uma sexta-feira 13 que caia no mês do Halloween, a gente começa a imaginar a tônica que ela deve possuir, né? Pois é. Mas, antes de mais nada, vamos falar um pouco sobre como surge a história a respeito da Sexta-feira 13. É verdade? Não é verdade? É um dia de azar? É um dia que tem que se tomar cuidado? Bom, então vamos lá. Em primeiro lugar, a Carmen me conhece, né, há 3 décadas e ela sabe que realmente a gente estuda a tradição esotérica Sim. ocidental e nós temos, né, o prazer, até mesmo a grande honra de fazer parte de algumas das sociedades esotéricas ocidentais mais tradicionais, pode-se colocar assim, de toda a história da humanidade. E nesse estudo da tradição esotérica ocidental, das sociedades secretas, Carmen, eu cheguei em uma conclusão. Tem uma frase que fala o seguinte, que por detrás, né, de toda lenda existe um pouco de verdade. Com Depois que você certeza. passa a tua vida inteira estudando certas coisas, eu estou estabelecendo, Carmen, uma outra frase. Eu estou começando a dizer que por detrás de toda, digamos assim, verdade, tem um pouco de lenda. E essa lenda é a essência da verdade, Sim. né? Quando você se aprofunda e procura ver lá na origem o que realmente aconteceu, eu já começo a falar assim, né? Que na verdade toda verdade tem um pouquinho de lenda, mas esse pouquinho é a própria essência
da verdade. É. Então, a Sexta-feira 13, ela existe apenas por causa de uma ordem, que é a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, que são conhecidos como os Templários. São conhecidos desde a Idade Média, quando eles surgem na época das Cruzadas, e a ordem, ao contrário do que muita gente pensa, ela não desapareceu após a perseguição que sofreu na Idade Média. A ordem continua viva até hoje. A diferença é que antes da perseguição, a ordem templária era uma só ordem. Após a perseguição, você verá grupos templários que vão originar, a partir de 1500 até um pouco antes, o que a gente chama hoje em dia de templarismo de ressurgência. Então, quer dizer, são ordens templárias que ressurgem após a perseguição, que foi muito violenta, já já eu vou falar disso. Essas ordens ressurgem e hoje você tem um templarismo dentro da maçonaria, seja dentro de certos graus do rito escocês antigo e aceito, que possui 33 graus de iniciação, seja a própria ordem do templo, que existe dentro da sublime instituição maçônica. Além disso, nós temos ordens templárias ressurgentes francesas, dinamarquesas, escocesas, inglesas. Você tem os nossos queridos sobrinhos, os jovens da Ordem de Molay, que é um movimento surgido nos Estados Unidos, né, criado pelo maçom Frank Sherman Land, que se utiliza o nome do último grão-mestre do primeiro ciclo dos Templários, que foi, eles falam Jacques de Molay, mas em francês é Jacques de Molay, né? Jacques de Molay. Então, a gente repara, demolays, ritos maçônicos, templarismo dentro da maçonaria, ordens templárias independentes. Então, você não pode dizer que os templários deixaram de existir na Idade Média, porque houve uma continuidade, só que muito oculta, porque não vamos esquecer que a ordem sofreu uma violenta perseguição. Então, na verdade, o que liga os templários à Sexta-feira 13? A história é mais ou menos o seguinte. Existe um rei na França, o rei Filipe IV, também conhecido como Filipe o Belo, e chega um ponto do seu reinado em que ele fazia certas coisas não muito interessantes, né? Como, por exemplo, se banquetear enquanto o povo passava fome. Ele chegou a fraudar a própria moeda francesa para que ele enriquecesse e o povo ficava. Você está aí, Carmen? Que a tua imagem travou. Agora eu estou te ouvindo. Eu estou te ouvindo, mas a tua imagem está parada. Agora está voltando. Voltou. Agora voltou. Tá, agora está jóia. Estou aqui, estou te ouvindo agora, perfeito. Okay. Isso, agora está jóia. É que começou a chover, entendeu? Acontece. E se acontecer qualquer coisa, Carmen, a gente resiste e a gente volta. A gente sempre volta. Sempre com volta. Certeza. E tem um momento que esse rei francês, o povo fica furioso, corre, vai até o palácio, ele tem que sair fugido e ele vai se esconder aonde? Na sede, na Casa Primaz Mundial dos Templários, que ficava em Paris. E aí os templários, né, saem para fora, porque não se podia tocar no rei, então eles estão protegendo o rei. O povo coloca qual é o problema. Os templários falam que vão resolver, e realmente resolvem, porque eles resolviam, ajudavam realmente o povo, colocavam o tesouro da ordem deles, que era infinito.
O tesouro dos templários sempre esteve à disposição dos mais pobres, né? E aí o povo apazigua, retorna para casa, o rei passa algum tempo lá, dentro da casa primaz. E quando o rei está lá, ele verifica, Carmen, a quantidade de terras, de propriedades, de ouro, de prata que entra na contabilidade da casa primaz templária todos os dias. E aí ele era um rei um pouco paranoico, porque os templários eles foram a ordem de cavalaria medieval mais poderosa da Europa, em todos os níveis que você puder imaginar, e o rei temia que os templários pudessem tomar o seu poder. Imagina, Carmen, um rei paranoico é algo perigoso, porque ele começa a ver inimigos em tudo quanto é lugar, então ele começa, na cabeça dele, engendrar um plano. Ele fala, olha a quantidade de riquezas, de terra, de posses que esses templários têm no meu país. Porque naquela época a França era o Filipe IV, né? Muitos reis franceses, a história nos conta isso, eram totalmente absolutistas. Então eles eram a França e a França era eles. E aí o rei pensa, se eu me tornar membro da Ordem Templária, eu serei o monarca mais poderoso do planeta. Porque muitos reis em outros países e filhos de reis eram templários. Como ocorria em Portugal, como ocorria na Inglaterra, como ocorria na Escócia, como ocorria na Espanha. E aí, passado o perigo, o rei chega para os templários que o protegeram e ele pede para ingressar na ordem. Os templários, Carmen, dizem não. Não. Imagina você recusar um rei. E por que eles falam não? Porque templário, Carmen, a via da cavalaria, a via do cavaleiro, é algo baseado em regra, é algo baseado em moral, é algo baseado em justiça, é algo baseado em servir o próximo. E aquele rei não representava nada disso, ele era o oposto de tudo isso. Entendi. Então os templários recusam. O rei, claro, que não demonstra sua ira no momento, volta para o seu castelo, porque o perigo passou graças aos templários, e ele manda um dos filhos dele, agora ele manda um príncipe, ir até os templários e pedir para ingressar na ordem. E o príncipe vai. Só que chegando lá, claro que os templários percebem a estratégia. Se deixassem aquele príncipe entrar, estariam atrelados à coroa da França e os templários recusam o filho do rei. Imagina, Carmen, a situação do rei e do filho dele perante outros reis e nobres da Europa. Né? Porque agora é uma desonra para a família do Filipe o Belo. Não apenas ele foi recusado, como o filho foi recusado. Claro. E aí ele adquire muito medo, ele era paranoico, ele tinha medo de perder o poder, ele adquire medo e rancor, ódio em relação aos templários. Mas ele não pode fazer nada, porque os templários baixam a cabeça perante, naquela época, perante Deus e perante o Papa. Os cavaleiros templários, diferente dos outros, eles não curvam a cabeça para nenhum outro rei. Eles não curvam a cabeça para nenhum senhor feudal. Então, eles só curvam a cabeça perante Deus e perante o Papa. E o Papa daquela época é favorável aos templários. Mesmo, estamos falando de 1300, 305, por aí, né? Que é uma época em que a cruzada já tinha perdido sentido. Porque Saladino já tinha recuperado a Terra Santa, não estavam conseguindo recuperar. Então, essas ordens de cavalaria meio que começam a perder um pouco o sentido. Por isso que os templários, além da cruzada, eles investiam em outras coisas.
Eles tinham pela Europa inteira fazendas produtivas, eles pagavam o povo que produzia nas fazendas, e é claro que protegiam, né, aquela região, aquele povo também, diferente dos senhores feudais que oprimiam o povo. Sim. Eles foram os criadores do banco. Não existiria banco se não fossem os cavaleiros templários. É uma invenção da ordem templária, o sistema bancário que a gente utiliza até hoje. Então, e o Papa era favorável a eles. Aí o rei fala, eles só obedecem o Papa. O que eu posso fazer? Aí ele chega para o arcebispo Bertrand de Gaulle, da França, e pergunta, você gostaria de ser Papa? Primeiro, o Bertrand de Gaulle, ele nega, ele finge humildade, mas o rei já fala, pode parar, porque eu sei da política de vocês em Roma, e eu sei que todos vocês, se pudessem, vocês se matariam pelo trono de São Pedro. Eu faço você chegar lá. Só que é o seguinte, depois que você chegar lá, ao papado, eu vou te pedir algumas coisas e você não vai poder me negar. E aí o Bertrand de Gaulle, não, majestade, mas pode falar agora o que, né, Vossa Alteza deseja que eu faça. Não, 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 não. Primeiro eu te coloco lá. Depois eu vou dizer o que eu quero. E a história fica assim. Para resumir, Carmen, eles conseguem matar o Papa, né? Se infiltram e conseguem fazer isso, e o Bertrand de Gaulle, ele assume. Quando ele assume, ele perde esse nome, né? Porque você tem que adquirir um novo nome para você. E aí surge o Papa Clemente V. O Papa Clemente V, e aí vamos falar dos mistérios. Primeira coisa, quando ele vai, digamos, né, assumir, né, o papado, ele está para entrar na carruagem que vai levá-lo e ele vai adentrar o anel. Todo papa tem um anel, né? Você sabe disso. Sim, sim. O anel cai da mão do papa. Mas cai num espaço, Carmen, de menos de 1,5 m. E tinha várias pessoas, era só olhar para o chão, todo mundo parar e olhar, que encontraria um anel, porque quando acontece isso, a gente até ouve, né, o barulho do metal, alguém se prontifica, pega, tem gente mais ágil que nem deixa o anel cair no chão, consegue pegar no ar. Várias pessoas lá procuraram, reviraram, o anel sumiu. Gente! O que se pode fazer? Bom, vai sem o anel papal, mas isso é um sinal péssimo para quem sabe interpretar os sinais. Entra na carruagem, está a caminho. Aí a carruagem faz uma curva, um homem atravessa no caminho e acaba atropelado. Então, o segundo sinal é um papado que está começando com sangue. Então, olha as coisas estranhas. Mas, mesmo assim, surge o Papa Clemente V, ele assume o poder, e aí o rei vai até ele. Fala, muito bem, santidade, me congratulo com vossa santidade. Agora, você lembra o que eu lhe disse? Que se eu fizesse você chegar ao poder, eu iria lhe pedir algumas coisas? Primeira coisa, você vai deixar Roma e você vai para Avignon, na França. Carmen, isso nunca tinha acontecido. Agora, por que o rei queria que o Papa fosse para Avignon? Porque ele já tinha dado um jeito no Papa anterior. E se o Papa não se comportasse de acordo com a vontade dele, era mais fácil, porque já estava lá na França, né? Então, o Papa vai para Avignon, ele passa a residir no Palácio dos Papas, aonde recentemente, nos anos 2010, 2015, houve uma reunião de um movimento templário que eu faço parte, nesse palácio, né?
O que eu falo que é até uma satisfação, né? Porque aqueles que nos condenaram, aí, recentemente nos reunimos na casa de um Papa que condenou a ordem no passado. Mas então são coisas curiosas, que nem a Carmen fala, coincidências, né? Que Pois essas é. coisas acontecem. E aí, primeira condição, o Papa cumpre, o Clemente V cumpre. Segunda condição, você, que é o único que tem autoridade sobre não apenas os templários, mas sobre as ordens de cavalaria cristã, você vai extinguir a ordem dos pobres cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. E quando você extinguir a ordem, metade do seu tesouro, um pouco mais da metade, porque o rei era bem esperto, né? Vem para a coroa francesa e a outra parte fica para Roma. Olha o plano, cara. Claro, que Sabe? jogada, hein? Por causa de cobiça, por causa de ganância, por causa de paranoia, o que os homens são capazes de fazer. E quando a gente olha no mundo, o que está acontecendo essa semana, parece que a gente não aprendeu nada. Pois Sabe? é. Século Parece, XXI, absurdo. parece que a gente não aprendeu nada com essas histórias do passado. Quando o Papa Clemente V ouve que vai ter que extinguir os templários, ele fica assim, estático. E ele fala, não, mas não, não, não. O que eu disse para você, eu faço você chegar onde você quer. Mas aquilo que eu te pedi, você não vai me recusar. E aí, Carmen, o Papa Clemente V fica nessa situação, ele até tenta, num primeiro momento, o que ele faz? Ele chama o grão-mestre da Ordem dos Cavaleiros do Hospital de São João de Jerusalém, que são aqueles cavaleiros que usam túnica branca, cruz vermelha, de 4 braços iguais, né? Os braços da cruz pontiagudos no peito, e essa cruz branca eles usam sobre os mantos pretos dele, né, do lado esquerdo, até hoje, né? Seu amigo também faz parte desse contexto, tá? Claro, Para variar um pouco da Ordem de Malta, né? está em todas. Então é interessante porque o Papa chama o grão-mestre da Ordem dos Hospitalários e ele chama Jacques de Molay, que é o grão-mestre dos Templários. E aí ele vira para os dois e ele fala assim, olha, a cruzada perdeu um sentido, as vossas ordens são as mais poderosas da cavalaria medieval, eram mesmo, as 3 ordens mais poderosas eram o templo, o hospital e o sepulcro. A Ordem Equestre dos Cavaleiros do Santo Sepulcro. Havia também a Ordem da Calatrava, a Ordem de Santiago, enfim, várias, né? Mas vamos fazer o seguinte, a cruzada está perdendo sentido, que tal nós pegarmos a Ordem do Hospital e a Ordem dos Templários e fundirmos numa ordem só? Agora, Karen, por que o Papa queria fazer isso? Ficar mais forte, né? Vai unir duas ordens. Ficaria mais forte, porque elas tinham um poder incrível. Mas é o seguinte, os hospitalários, eles sempre foram mais subservientes, eles sempre foram mais tranquilos, mais fácil de lidar do que os templários. Porque templário naquela época, Carmen, realmente era algo a se temer. Inclusive, no mundo islâmico, quando eles falavam dos templários e eles respeitavam, eles diziam, esses templários lutam como leões, porque cada cavaleiro templário, pela regra da ordem, não tinha permissão de deixar os campos de batalha enquanto o número de inimigos não fosse maior do que 3 contra 1. Enquanto o templário, um templário combatia com 3 ao mesmo tempo, ele dizia que ele estava em vantagem. São só 3. Né? Eles só podiam bater em retirada se fosse um número maior de 3 contra 1. Então, o mundo islâmico reconhecia a coragem dos templários. Né? E para você entender como eles eram bravios. Né? Então, o Papa ele pensa que se ele juntar as 2 ordens,
pelos hospitalários serem um pouco mais, não menos corajosos, nunca isso, que a Ordem de Malta, inclusive, uma das especialidades da Ordem de Malta era combate sobre as embarcações. Por isso que o último retiro, né, que a Ordem de Malta protegeu durante muitos séculos, e eles lutaram até contra piratas, foi a Ilha de Malta, né, que é uma ilha cercada, né, e onde eles lá travaram batalhas navais assim épicas, os cavaleiros de Malta, para proteger aquela região. Quando os dois grãos-mestres, Carmen, ouvem a proposta do Papa de fundir as duas ordens, os dois ficam indignados e falam: não, não, o hospital vai continuar o hospital e o templo vai continuar o templo. Por quê, Carmen? São ordens de cavalaria cristã? São. Só que é o seguinte, tem regras diferentes, Sim. Tem ritual diferente, tem egrégora diferente. Você não pode misturar esse tipo de coisa. Mas o Papa estava tentando. E aí o rei volta. Então, eles vão se fundir? O Papa, não, veja, não vão, né? Ok, então a partir de agora, eu vou cuidar da situação e não interfira. E aí, não tem mais como o Papa, né? Vai ter que concordar, seja lá com o que o Filipe o Belo fizer. E aí é interessante, que começam os mistérios. Que eu falei que a gente ia falar dos mistérios da Sexta-feira 13. Jacques de Molay, no ano de 1307, ele está fora da França naquele momento, e aí ele recebe um convite do rei Filipe o Belo para vir a Paris, pois um dos filhos do rei, o Jacques de Molay, era padrinho de nascimento de um dos filhos, do menino. E o rei: venha, nós vamos celebrar o aniversário, vamos fazer um jantar, a sua presença. Claro que é um convite meio suspeito, né? Aí tem algo curioso, Carmen. Os templários, o alto staff templário que está com Jacques de Molay, todos falam: grão-mestre, cuidado com esse rei, não vá. E o Jacques de Molay fala: não, eu vou. E naquele tempo, quando o grão-mestre falava alguma coisa, você não costumava se opor, porque a hierarquia nessas ordens que são monásticas e militares é muito rígida. Eles têm a devoção dos monges, mas eles têm um rigor militar, uma rigidez, uma hierarquia a cumprir. Então, o Jacques de Molay fala: eu vou, só que é o seguinte, antes de ir, ele manda chamar 4, né, que seriam os 4 logo abaixo dele, e ele faz algo muito estranho. Ele sagra, isso nunca aconteceu, ele sagra mais 4, lhes dando autoridade de grão-mestre. É um momento, Carmen, que a ordem agora tem 5 grãos-mestres. E ele manda cada um dos 4 para um ponto diferente do globo, porque os templários se expandiram bem antes dos navegadores Cabral, Colombo. Os templários já sabiam rotas de chegar tanto na América do Sul quanto na América do Norte. Os templários foram até a África. Você tem sítios templários, Carmen, que foram encontrados na Índia. Para a gente ter uma ideia, que eles foram muito além do continente europeu. E aí, esses grãos-mestres, eles vão, né, para os pontos. E é graças a essa atitude de Jacques de Molay que, depois do que vai acontecer, esses grãos-mestres, eles vão iniciar o que depois virá a ser conhecido como ressurgências templárias. E isso explica por que surgem, em diferentes partes do globo, continuações da ordem. Né? Mas eles formaram 4 grãos-mestres, cada um foi para um canto. Isso, né? Foi para isso mesmo.
E aí, Jacques de Molay vai para a França e todo mundo avisando. Bom, já que a gente não pode dissuadir, já que o grão-mestre vai, então vamos compor uma força, nós vamos com você, vamos cercar aquela França. Jacques de Molay fala, não. Por que que ele recusa? Porque ele pensava o seguinte, cara, se tiver algum problema e atacarem a Ordem do Templo, o povo que gostava muito dos templários iria se envolver no combate. E ele não queria ter sangue francês nas mãos. Por isso ele fala, eu estou lá na Casa Primaz, já tem templários suficientes lá em Paris, não é preciso vocês, né? E ele vai, bom, chegando lá, ele dá uma outra ordem estranha. Agora, essa ordem é muito estranha. Peguem todas as riquezas templárias no solo francês, principalmente em Paris, mais documentos da nossa ordem e embarquem em 18 navios. E foi isso que os templários fizeram. Pegaram as riquezas, embarcaram em 18 navios que partiram do porto de La Rochelle. E é dito que esses navios desapareceram no mar. Mas é claro que a gente sabe para onde foi. 9 foram para Portugal e 9 foram para a Escócia. Esses templários que foram para a Escócia foram recebidos pelo clã Stuart, que no futuro, na maçonaria muito futura, após 1717, o cavaleiro Ramsay, que era ligado ao clã Stuart, quando ele escreve os graus superiores, né, do rito escocês antigo e aceito, os graus filosóficos, muitos elementos templários ele coloca nesses graus porque os Stuarts tinham protegido os templários. E os templários tinham passado certas coisas para o clã Stuart, que é um clã que tem a ver com os graus filosóficos do rito escocês antigo e aceito. Então a gente vê que está tudo ligado. Pois né? Imagina. Em Portugal, eu nem vou comentar, porque a gente precisa de um capítulo à parte para falar de uma terra cujo nome nem sempre foi Portugal. Sim. Cujo nome original era Porto do Graal. Porto do Graal. E depois vira Portugal. Né? Então, esvaziaram-se os tesouros da França, os documentos, os segredos, tudo isso já está salvo. Aí, Sim. o Jacques de Molay vai lá para o tal jantar, na quinta-feira, e na madrugada de sexta-feira, 13 de outubro de 1307, e hoje é sexta-feira, dia 13 de outubro, na madrugada, tropas do rei entram na Casa Primaz, entram em casas templárias em todo o território francês, mercenários que ele tinha contratado. Foi uma coisa assim horrível. E capturam Jacques de Molay. Se você colocasse a mão, Carmen, no grão-mestre, naquela época, acabou o movimento. Né? Então, o Jacques de Molay é muito curioso, porque antes dele ser capturado, algumas tradições templárias falam que ele se levanta antes de invadirem a Casa Primaz e ele fala para os cavaleiros que estão vindo atacá-los. Você imagina o grão-mestre falando isso. Todo mundo começa a pegar arma, colocar armadura. Ele dá um grito de pare e todos param, porque é o grão-mestre falando. Virão nos atacar, vão me prender. Eu não quero reação. Os que não quiserem ver isso podem sair por nossos túneis. Porque a França, Paris embaixo dela, Carmen, sabe o que parece? Um queijo suíço. Tem túneis que são descobertos até hoje lá e que foram os templários que fizeram esses túneis na época deles. Eu não sabia.
Eu vou porque até anotar. eles tinham usado essa estratégia em Jerusalém, na época das cruzadas. Eles aprenderam, né, com os primeiros cavaleiros, e eles usaram isso quando eles tiveram que se retirar do Acre. O Acre, Carmen, quando você olha os subterrâneos do Acre, tem salões, tem corredores embaixo do Acre que dá para andar 4 cavalos assim, na horizontal, enfileirados. Nossa! Então eles têm sala de tesouro, eles têm um monte de coisa. E aí eles reproduziram isso abaixo de Paris e em outros países também. Porque a Europa é assim, né? Recentemente estão descobrindo cada vez mais túnel, cada vez mais túnel. E imaginam o que estão descobrindo nesses túneis. Pois é, Né? Então, o Jacques de Molay fala, quem não quiser presenciar, pode sair. Alguns cavaleiros saem, arrebentam a porta, entram, prendem Jacques de Molay. Antes de levá-lo para o calabouço, é sabido que o torturaram lá dentro da sede da casa primaz do templo. Alguns cavaleiros que não aguentam ver aquilo, Carmen, sobem nas torres mais altas e pulam, porque não aguentam ver tocar no grão-mestre e você não poder fazer nada. claro. As ruas vira, olha, um caos, porque são cavaleiros correndo pelas ruas e aí eles passam, esses cavaleiros, por, digamos assim, que não estava, algumas não estavam prontas ainda, eles passam por canteiros de obras. Adivinha do que, Carmen? Canteiros de obras de catedrais. E Olha, os pedreiros medievais, eles dormiam ao lado desses canteiros de obras. sim. Eles começam a ouvir aquela gritaria, aquela confusão, aquela correria no meio da madrugada, e aí eles saem, veem os cavaleiros passando, eles puxam os cavaleiros para dentro do canteiro de obras. O que está acontecendo? E os cavaleiros explicam, estamos sendo atacados, somos traídos porque o rei da França, coisa e tal. Né? Os pedreiros tiram aquelas roupas que os cavaleiros usam, os vestem como pedreiros, jogam, né, aquele material, bem aqueles detritos que saem de construção, na cara, no rosto. Aí, quando os homens do rei vêm atrás e entram, olham, vem um monte de pedreiros. Onde é que estão os cavaleiros que estavam correndo aqui pela rua? Aí, né, o responsável pela construção, não, mas aqui não existe nenhum cavaleiro. Você não vê que somos todos pedreiros? E aí, Karen, surge uma conexão dos templários com os pedreiros, que em francês você fala maçom. Maçom, pois é. Tem uma frase bonita dessa época que fala o seguinte: os templários têm uma dívida de sangue para com os maçons, e os maçons têm uma dívida de sabedoria para com os templários. Porque esse tempo que os cavaleiros passam entre os pedreiros, eles passam alguns dos seus segredos. Então, na verdade, é isso que acontece na sexta-feira 13. Depois, o Jacques de Molay, ele vai ficar de 1307, ele ficou até 1314, 7 anos ele passou no calabouço, com tortura toda semana, porque falavam: onde é que estão os tesouros? Para onde vocês embarcaram os documentos da ordem? Para onde é que os outros templários que saíram da França fugiram? E o Jacques de Molay não fala, e não falou. Ele não entregou os irmãos de ordem. Né? E o plano do rei e do papa falhou, Carmen. Sim. Porque os templários foram protegidos em Portugal, foram protegidos na Inglaterra, foram protegidos na Espanha, né? E em outros países, né, a Escócia foi incrível, porque o rei falou para o Papa mandar cartas para todos os países, para os reis pegarem e prenderem os templários dos países que estavam. Na época, o William Wallace já tinha morrido, e quem regia a Escócia era o Rob de Bruce. O Rob de Bruce escreve uma carta para o rei da França e para o Papa e fala assim: não, realmente, os templários estão aqui, na Escócia, e os nossos clãs, eles estão protegendo os cavaleiros.
eu vou dar um aviso. Se algum francês ousar vir atrás de algum templário que está aqui, eu me uno à Inglaterra e nós vamos invadir a França. Então, quer dizer, o plano falhou, assim, miseravelmente. Mas, como esse plano ele vai culminar na morte de Jacques de Molay na fogueira, no dia 18 de março de 1314, porque tem um momento que o rei perde a paciência, Carmen, e ele passa por cima da Santa Inquisição. A Inquisição não queria isso, mas o rei fala, não, quem manda aqui sou eu, ele está 7 anos, ele não fala nada, então, a fogueira, ok. Dia 18 de março de 1314, só que ele não contava com uma surpresa. Antes que as chamas envolvessem o corpo de Jacques de Molay, ele conclama o Papa, Clemente V, a comparecer perante o Tribunal Divino em um mês. Passam 33 dias, Carmen, o Papa morre. Não. Ele condena os templários traidores que traíram a ordem, e esses templários começam a desaparecer e morrer misteriosamente, e ele condena o rei Filipe o Belo a morrer e no espaço de 1 ano, a comparecer perante o Tribunal Divino no espaço de 1 ano. Dá 9 meses, o rei está numa caçada, cai do cavalo, fica com apoplexia, não consegue movimentar nenhuma parte do corpo e morre em agonia. E aí surge a maldição, né, dos templários, que teria começado nessa sexta-feira, 13 de outubro de 1307, que foi onde começou todo o problema, né? Então, é por isso que não tem nada a ver, cara, isso de gato preto, de passar embaixo da escada, isso aí não tem nada a ver. A sexta-feira 13 só existe baseado em algo que realmente ocorreu na história. Sim. Baseado numa ordem que foi perseguida, numa ordem que foi injustiçada e num grão-mestre que ele conclama a justiça divina a olhar para o que está acontecendo e condena os que perseguiam a ordem do templo, né? Então, é o que eu digo, é que as pessoas não sabem, não conhecem a história. Porque se o rei Filipe IV, ele tivesse, antes de condenar Jacques de Molay à fogueira em 1314, se ele tivesse olhado para a Espanha em 1312 e visto o que aconteceu com o rei Fernando IV de Castela, que era o rei de Castela, é um rei que também foi para cima dos tesouros templários, queria as terras templárias, sempre a cobiça no meio. Pois é. 2 irmãos começaram a protestar contra o rei. O rei mandou matar esses 2 irmãos. Esses 2 irmãos, antes de serem lançados de um precipício por ordem do rei, condenaram o rei Filipe IV de Castela, na Espanha, a comparecer perante o Tribunal Divino no espaço de 1 mês. Após a morte desses 2 irmãos, Carmen, na Espanha, após 1 mês, Filipe IV, ele morre. E sabe como Filipe IV é conhecido na história? Filipe IV de Castela? Filipe o Intimado. Porque ele foi intimado a prestar contas à justiça divina pelo que ele estava fazendo na Espanha. Então, para eu concluir, eu e a Carmen, a gente respeita, trabalha e segue muito isso. Sim. Aqui na Terra, em nível de justiça, ela pode falhar. Os homens podem fazer o que bem entender. Agora, a justiça divina, a lei de causa e efeito, essa nunca falha. Então, todo aquele que não se conserva no reto pensar, no reto falar, no reto agir, terá muito o que pensar. Quando for intimado, terá muito o que pensar. Como o Filipe IV e o Fernando IV. Não é engraçado, Carmen, que o número dos 2 reis são 4? Pois é. Agora soma. Sexta-feira 13. 1 mais 3, 4. 4.
Engraçado, né? É. E é isso aí. Essas coisas do universo, enigmas e mistérios incógnitas, né, das energias. Adorei. Olha só, família Pax. Para você que está chegando agora e para você que já conhece o nosso querido Alexandre Garzelli, você imagina quanta sabedoria esse menino tem aí que vai estar compartilhando com você sempre. A cada 15 dias, nas segundas-feiras, às 5 da tarde. E tem um curso imperdível de tarô todo domingo, por 7 meses, das 4 às 6 da tarde. Dá tempo de entrar ainda. Veja aí nas nossas mídias. Eu adorei tudo que você contou e eu adorei essa, entre aspas, coincidência, né? Aí, como você ia falar de sexta-feira 13, eu fiz uma pesquisa. Esse ano, nós tivemos 2 sextas-feiras 13, hoje e em janeiro. Em 2015, nós tivemos 3. E a próxima vez que vai ter 3 vai ser em 2026. E as pessoas que têm medo de sexta-feira 13, olha essa palavra para a gente brincar de forca. É frigatriscaidecafobia. Gostou ou não? Eu não consigo escrever, mas olha, eu falei, quer saber? Eu vou precisar compartilhar com a Lê, porque a gente sempre brinca, né, dessas A palavras. gente sempre briga de com forca. palavra difícil. Aí hoje eu descolei uma aqui, mas toda a tua colocação e tudo aquilo que você compartilhou, muito forte, muito verdadeiro. Explica a origem dos templários, a origem dos maçons, a origem das escolas iniciáticas. E para vocês que estão começando agora na espiritualidade, família Pax, quem está no caminho sabe a raiz, sabe a essência. Obrigada, Lê. A gente tem menos de 1 minuto. Tua mensagem final? Gratidão, Carmen, em menos de 1 minuto. Nessa sexta-feira, tenham pensamentos nobres, abram o coração, fiquem em paz e vibrem pela paz mundial. Amém. Essa é a mensagem de hoje. Obrigada. Amém. Obrigado. Gratidão, Ale. Gratidão, namastê, família Pax.